Olá, mulheres, a paz, Simone Pires do Ser Livre. Estamos juntas na série Como Não Ser Guiada pelos Seus Sentimentos. O tema de hoje é Combatendo as Emoções. Gálatas 2:21 nos diz: não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. A princípio não será fácil vencer as emoções, nunca é. Quando você e eu começamos a romper algum hábito em nós, inicialmente temos uma luta em nossas mãos. Temos de lutar dentro de nós mesmas, clamando a Deus: Senhor, ajuda-me. É tão maravilhoso saber que o Espírito Santo está sempre conosco para nos ajudar o tempo todo. Se você sabe que se entregou a algum mau hábito, como por exemplo, comer de forma emocional, quando se sentar à mesa, você precisará dizer a si mesma: Espírito Santo, ajuda-me a não comer demais. Em um restaurante onde todos estão em sua mesa, estão pedindo sobremesa e você sente que está começando a vacilar, pode clamar dentro de você: Espírito Santo, ajuda-me. Se eu depender da minha carne, da minha vontade, apenas por meio da minha força absoluta ou da determinação, vou falhar sempre, mas se estiver determinada a resistir à tentação, clamando pelo poder do Espírito Santo, encontrarei a força de que necessito para ter sucesso. O Senhor não vai fazer tudo por nós nesta vida. Não podemos simplesmente encontrar alguém para impor as mãos sobre nós e orar para que sejamos libertas daquilo que nos escraviza. Há uma parte que precisamos fazer com a nossa mente e a nossa vontade. É necessária uma combinação de fé e ação. O apóstolo Paulo disse que não anulava a graça de Deus em Gálatas 2:21 que acabamos de ler. Ele queria dizer que não esperava que Deus fizesse tudo para ele sem que ele também fizesse a sua parte. Deus nos dá a capacidade de fazermos o que precisamos fazer, mas precisamos escolher a ação certa. O escritor do livro de Provérbios nos diz: o conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo que você possui para adquirir entendimento. Provérbios 4:7. Em outras palavras, precisamos ser capazes de ver além das mentiras que Satanás diz à nossa mente e dos sentimentos que ele desperta dentro de nós. Precisamos manter nossos olhos na palavra de Deus e fazer o que ela diz, não o que o inimigo nos faz ter vontade de fazer. Se você quer ser uma pessoa comprometida com a palavra de Deus, terá de aprender a ser guiada pelo Espírito e não pelas emoções. Sempre que uma emoção surge dentro de nós, devemos avaliar para ver se está alinhada com a palavra de Deus. Se não está, o Espírito Santo revela isso a nós e nós resistimos a ela. É assim que lutamos contra nossas emoções, usando nossa vontade para tomar a decisão de seguir a palavra de Deus e não os nossos sentimentos. Será que é possível alguém não ter nenhuma emoção? Alguém sem emoção é capaz de demonstrar emoção. Alguém que não sente emoção ou que sente pouca emoção. Muitas vezes, quando as pessoas foram magoadas profundamente no passado, elas desenvolvem um coração duro em seu interior e levantam muralhas altas do lado de fora para se protegerem. Elas podem ter os mesmos sentimentos que os outros, mas são incapazes de demonstrá-los. Às vezes, podem ter sido tão machucadas que acabam endurecidas e incapazes de sentir qualquer coisa. Em ambos os casos, há necessidade de cura. As emoções são endurecidas e desenfreadas. Em Efésios, Paulo nos explica sobre essas emoções endurecidas e desenfreadas. Ele diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão.
devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. O Senhor nos chama a atenção para essa passagem sobre os incrédulos e mostra duas coisas a respeito delas. Em primeiro lugar, ela diz que os incrédulos estão tão endurecidos que se tornaram insensíveis. Eles vivem segundo seus sentimentos, em sua sensualidade e carnalidade. Meditando nessa afirmação, o Senhor nos mostra que as pessoas não estão fazendo o que deveriam estar fazendo com os seus sentimentos. Deus nos dá sentimentos para um propósito e um uso específico na nossa caminhada com Ele. Essas pessoas foram endurecidas a tal ponto que não conseguem usar seus sentimentos para o fim correto. Satanás as levou para uma área onde estão vivendo uma vida desordenada e fazendo tudo o que têm vontade de fazer. Qual é a filosofia do mundo hoje? Se você se sente bem, faça. Você e eu, porém, não devemos viver assim. Fazer o que nos sente bem, o que nós sentimos no nosso coração. Mas devemos viver alinhado com a verdade e com a vontade de Deus, que é o melhor para nós. Porque como cristãs, nós não vivemos pelos nossos sentimentos, mas nós vivemos pela fé, pela verdade que vem de Deus, guiadas pelo Espírito de Deus e não pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. Porque em Jeremias 17, do 9 ao 10, diz que o nosso coração ele é enganoso, então ele pode nos enganar nos nossos sentimentos. É por isso que nós devemos levar as nossas emoções, os nossos sentimentos controlados pelo Espírito, no poder e na força de Deus e não na nossa, através da oração. Todas as vezes que eu sentir uma emoção, eu entrego a Deus em oração. Cada sentimento que vir no meu dia, qualquer momento, eu levo aquele sentimento primeiramente a Deus, para que o Espírito Santo me guie. Amém? Então fica essa palavra no teu coração nesse dia. Que o Espírito Santo nos ajude a ser mulheres guiadas pela tua presença, pelo teu Espírito e não por nós mesmos, pelas nossas emoções, mas mulheres guiadas pela fé, com visão de fé, de acordo com a palavra, com a verdade de Deus, do que Ele tem para nós, como mulheres vitoriosas em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. A paz.